Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero esclarecer por que não é bom permanecer no monte. Vamos lembrar dessa história. Todo evangélico, de certa forma, sabe essa história, na verdade, um fato acontecido com Jesus, que já próximo da sua partida, subiu a um monte, conhecido como o Monte da Transfiguração. Nem se sabe exatamente onde é esse monte. E ele representa muito para nós, porque Jesus subiu a esse monte com vários propósitos. Ele tinha a direção de Deus para isto. Lá em cima no monte apareceram Moisés e Elias, e pessoas questionam, será que foram Moisés e Elias em pessoa ou uma visão que eles tiveram? De qualquer forma, para Deus nada é impossível. Se Moisés e Elias apareceram em visão ou se eles apareceram pessoalmente, para Deus nada é impossível. E Jesus diz que Deus não é Deus de mortos, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eles estão vivos. Deus é Deus de vivos. Então, Moisés e Elias poderiam, diante de Deus, eles estão vivos em algum lugar. Então, eles bem poderiam ter aparecido vivos para Jesus ali no Monte da Transfiguração. Mas Jesus se fez acompanhar dos 3 discípulos principais, Pedro, Tiago e João, que eram irmãos. E lá em cima, eles ficaram impressionados, estranharam aquilo tudo, aí de repente apareceram Moisés e Elias, e quando eles estavam tentando entender a situação, o Pedro disse para Jesus, mestre, que isso não acabe não, aqui está bom demais, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. E eles ficariam ali olhando. Vamos fazer 3 tendas e morar aqui nesse monte. E Jesus nem respondeu. A nuvem veio, os envolveu e aquela glória de Deus. As vestes de Jesus se transformaram numa brancura que ofuscava os olhos. Quem já foi a uma região de neve sabe como é. O ambiente todo branco com a neve e vem o sol, reflete naquela neve que aquilo fica num branco tão forte que dá problema nos olhos. A maioria das pessoas bota óculos escuros ali por causa disso. A neve, quando o sol bate em cima, ofusca muito. E as vestes de Jesus, aquela brancura, aquela luz fortíssima, ofuscou os discípulos e eles caíram por terra. Quando eles acordaram daquela situação, não viram Moisés, não viram Elias, e a luz também, aquela glória de Deus tinha ido embora. Eles só viram Jesus normalmente, como Jesus aparecia para eles. E então Jesus diz, vamos embora, temos que descer. E então eles descendo do monte, ouviram Jesus dizer, olha, isso daqui foi uma experiência para vocês, não contem para ninguém. Mais tarde, eles não contaram durante a vida, só a vida de Jesus aqui na terra. Só mais tarde, então, eles foram dar testemunho. João diz, nós vimos pessoalmente a glória dele, a voz do Pai que disse, esse é o meu filho. E então, ninguém nos contou isso, nós vimos, o apóstolo João diz isso, nós vimos a sua glória, sabemos que ele é o unigênito do Pai. Jesus tinha orientado aqueles 3 discípulos apóstolos para que eles guardassem aquela experiência, eles viram a glória de Deus, souberam que Jesus é Deus, que Jesus estava envolto naquela glória e, no entanto, eles não era para ficar contando aquilo para os demais. Então, Jesus esclareceu
algumas dúvidas que eles tinham e, por fim, quando desceram, problemas já os aguardavam. Os outros 9 estavam ali às voltas com um demônio que não saía daquele jovem. E era uma briga, muita gente vendo, os discípulos tentando expulsar o demônio daquele jovem, daquele talvez um adolescente, e aquela luta e muita gente envolvida. Então Jesus chegou e expulsou o demônio, todos ficaram impressionados. Por que nós não conseguimos expulsar? Jesus disse, olha, esta casta de demônios só pode sair por meio de oração e jejum. Ou seja, existem demônios graduados. Satanás é o superior, o Lucifer é o arcanjo, no meu entender, no mesmo nível do Miguel e Gabriel, os 3 principais arcanjos de Deus. E Satanás, o Lucifer, tem abaixo dele supervisores, demônios com mais poder. E então, um determinado tipo de demônio muito poderoso só pode ser expulso com muito poder, e esse poder a gente alcança com oração e jejum. Isso ficou como uma orientação que inclusive é questionada em algumas versões da Bíblia, mas para nós isso cai muito bem, porque esclarece essa guerra espiritual. Nós só vamos conseguir expulsar demônios das pessoas, primeiro, quando eles se manifestam, porque primeiro um demônio vai procurar ficar escondido. Mas quando nós temos o discernimento de Deus e então oramos pela pessoa, o demônio se manifesta, então nós vamos expulsar. Porém, é necessário ter autoridade no nome de Jesus, convicção para expulsar aquele demônio. E há demônios que também não vão sair logo. Vão remanchear, vão brigar, vão se disfarçar, etc., tentando permanecer naquela pessoa. Mas é uma luta, uma guerra espiritual. E aquilo aconteceu. E Jesus expulsou. Os outros 9 ficaram impressionados, mas o Pedro, Tiago e João sabiam quem era Jesus, sabiam agora melhor ainda. Bom, eles tinham muito trabalho, muitos demônios a expulsar, muita gente a evangelizar, muita gente doente para ser curada, muito trabalho para ser feito. Por que tinham que permanecer lá no monte? Então a razão é essa, não é para ficar permanecendo no monte, é para você trabalhar. Mas o que significa ficar no monte? Então eu queria esclarecer isso para você. Se o seu desejo, como cristão, é receber bênçãos, ir para vigília, para monte, para todo lugar, só para receber. Se você vai a reuniões, quer ir a reuniões poderosas, reuniões maravilhosas para se sentir bem, esse desejo de estar no monte não é de Deus. Esse espírito de monastério, de convento, fazer da igreja um convento, um clubinho de crentes, isso não é propósito de Deus. O Senhor nos enviou para o mundo, não para dentro da igreja. Você entende? Deus nos enviou, através de Jesus, com a ordem do ide para o mundo, para falarmos do Evangelho, fazermos a obra de Deus, curarmos enfermos, expelirmos demônios. Não é para fazer entretenimento dentro da igreja ou ficar no monte. Fazer 3 tendas no monte. O monte é para a gente ir de vez em quando buscar renovar o poder de Deus. Mas o nosso trabalho é lá embaixo, onde as pessoas carentes estão. Portanto, comece a entender isso. Se você está tendo um desejo de fazer 3 tendas e ficar no monte só recebendo bênçãos, isto não é propósito de Deus. O Senhor quer que você caia em campo, se revista de força, poder e autoridade no monte, mas saia para obedecer ao ide de Jesus. Esteja engajado no ide de Jesus, fazendo alguma coisa para o Senhor, libertando vidas, evangelizando e discipulando, como Jesus mandou.